Você já sentiu um arrepio inexplicável ao interagir com alguém, como se algo invisível, mas profundamente perturbador estivesse acontecendo sob a superfície de um sorriso aparentemente normal? Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, descobriu um padrão alarmante após décadas de trabalho clínico. Existe um sinal silencioso que revela um perigo muito maior do que qualquer ameaça física explícita. Esse indicador, frequentemente ignorado pela mente consciente, mas detectado por nossos instintos mais primitivos, não se manifesta por meio de palavras agressivas ou comportamentos tóxicos óbvios. Pelo contrário, é muito mais sutil e, justamente, por isso, infinitamente mais perigoso. Sabedorias antigas já alertavam sobre essas pessoas, mas Jung conseguiu articular cientificamente o que nossos ancestrais intuíam. O aspecto mais perturbador é que esse sinal pode se manifestar em indivíduos que parecem completamente normais, até mesmo carismáticos, e quando você o detecta, a única resposta sensata é se afastar imediatamente. A projeção da sombra é talvez o mecanismo psicológico mais perigoso identificado por Jung nas relações humanas. Imagine a seguinte situação. Você está conversando com alguém que, de repente, atribui a você intenções, pensamentos ou qualidades negativas que você nunca expressou ou manifestou. Essa pessoa não está respondendo a quem você realmente é, mas sim a uma versão distorcida que ela criou em sua mente. Se isso já aconteceu com você, saiba que o que você experimentou foi a projeção da sombra junguiana em sua forma mais pura. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, aspectos que consideramos inaceitáveis e relegamos ao inconsciente. Esses elementos não desaparecem, eles simplesmente permanecem fora de nossa visão consciente, acumulando energia nas profundezas de nossa psique. Quando alguém projeta sistematicamente sua sombra sobre os outros, essa pessoa está manifestando o sinal mais perigoso identificado por Jung: a absoluta incapacidade de reconhecer seus próprios aspectos negados. O perigo está no fato de que, do ponto de vista dessa pessoa, você realmente está personificando esses aspectos negativos. Tradições espirituais antigas já compreendiam esse fenômeno muito antes de Jung articulá-lo academicamente. No budismo, há a metáfora do espelho embaçado que reflete as próprias impurezas como se fossem externas. Na tradição cristã, existe a imagem da trave no próprio olho, enquanto se aponta o cisco no olho do outro. O mais alarmante é que a pessoa que projeta sua sombra está completamente convencida da validade de suas percepções. Ela não está mentindo conscientemente, mas realmente vê em você o que nega em si mesma. Essa distorção perceptiva gera um tipo particular de convicção extremamente persuasiva para terceiros. Pesquisadores contemporâneos confirmaram que nossos cérebros filtram a realidade para confirmar nossas crenças pré-existentes. Mas, em casos de projeção maciça da sombra, esse filtro se torna uma completa distorção da realidade. Para identificar quando você está diante de alguém que projeta massivamente sua sombra, o sinal revelador aparece quando você percebe uma desconexão entre o que essa pessoa diz sobre você e sua experiência interna. Elas acusam você de motivações que nunca teve ou atribuem emoções que nunca experimentou. E fazem isso com absoluta certeza, imunes a qualquer evidência contrária. O que realmente está acontecendo é que você está enfrentando a manifestação externa de uma guerra interna. Essa pessoa está lutando desesperadamente contra partes de si mesma que não consegue aceitar. E você, involuntariamente, se tornou o campo de batalha. A projeção da sombra é, talvez, o mecanismo psicológico mais perigoso identificado por Jung nas relações humanas. Imagine a seguinte situação. Você está conversando com alguém que, de repente, atribui a você intenções, pensamentos ou qualidades negativas que você nunca expressou ou manifestou. Essa pessoa não está respondendo a quem você realmente é, mas sim a uma versão distorcida que ela criou em sua mente. Se isso já aconteceu com você, saiba que o que você experimentou foi a projeção da sombra junguiana em sua forma mais pura.
A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, aspectos que consideramos inaceitáveis e relegamos ao inconsciente. Esses elementos não desaparecem, eles simplesmente permanecem fora de nossa visão consciente, acumulando energia nas profundezas de nossa psique. Quando alguém projeta sistematicamente sua sombra sobre os outros, essa pessoa está manifestando o sinal mais perigoso identificado por Jung: a absoluta incapacidade de reconhecer seus próprios aspectos negados. O perigo está no fato de que, do ponto de vista dessa pessoa, você realmente está personificando esses aspectos negativos. Tradições espirituais antigas já compreendiam esse fenômeno muito antes de Jung articulá-lo academicamente. No budismo, há a metáfora do espelho embaçado que reflete as próprias impurezas como se fossem externas. Na tradição cristã, existe a imagem da trave no próprio olho, enquanto se aponta o cisco no olho do outro. O mais alarmante é que a pessoa que projeta sua sombra está completamente convencida da validade de suas percepções. Ela não está mentindo conscientemente, mas realmente vê em você o que nega em si mesma. Essa distorção perceptiva gera um tipo particular de convicção extremamente persuasiva para terceiros. Pesquisadores contemporâneos confirmaram que nossos cérebros filtram a realidade para confirmar nossas crenças pré-existentes. Mas, em casos de projeção maciça da sombra, esse filtro se torna uma completa distorção da realidade. Para identificar quando você está diante de alguém que projeta massivamente sua sombra, o sinal revelador aparece quando você percebe uma desconexão entre o que essa pessoa diz sobre você e sua experiência interna. Elas acusam você de motivações que nunca teve ou atribuem emoções que nunca experimentou. E fazem isso com absoluta certeza, imunes a qualquer evidência contrária. O que realmente está acontecendo é que você está enfrentando a manifestação externa de uma guerra interna. Essa pessoa está lutando desesperadamente contra partes de si mesma que não consegue aceitar, e você involuntariamente se tornou o campo de batalha. A identificação total com a persona social representa um dos mais graves distúrbios psicológicos descritos por Jung, precisamente porque se disfarça de adaptação bem-sucedida. Imagine conhecer alguém cujo comportamento social seja impecável, que sempre saiba exatamente o que dizer, como agir e o que demonstrar em cada situação social. Essa pessoa parece ter alcançado o ideal de desenvoltura social que todos admiramos. Mas é justamente essa perfeição que deve nos alertar. Jung tomou o termo persona do teatro grego antigo, referindo-se à máscara que os atores usavam para representar seus personagens. O problema não está em usar uma máscara social. Isso é natural e necessário, mas sim em esquecer completamente que ela existe. Aqueles que estão totalmente identificados com sua persona social sacrificaram sua autenticidade no altar da aceitação externa, criando uma fachada tão elaborada que até eles mesmos esqueceram o que existe por trás dela. As tradições contemplativas orientais apontam esse fenômeno há milênios. No taoísmo, mestres advertiam sobre o perigo de polir tanto a superfície que a substância acaba se desgastando. O sinal de alerta surge quando percebemos uma estranha sensação de artificialidade nas interações com alguém, mesmo que seu comportamento seja tecnicamente impecável. Essa pessoa sempre sabe o que dizer, como agir e que expressões faciais adotar. Mas tudo isso carece da imprevisibilidade e das inconsistências inerentes à autenticidade humana. Como observou o analista junguiano James Hollis, a perfeição excessiva na adaptação social frequentemente indica uma proporção equivalente de vazio na vida interior. A neurociência contemporânea identificou que nossos cérebros possuem neurônios espelho que detectam sutis incongruências entre as expressões verbal, facial e corporal. Quando a máscara social de alguém está completamente dissociada de sua realidade interna, esses neurônios geram um sinal de alerta que experimentamos como uma inexplicável sensação de desconforto ou desconfiança. O verdadeiro perigo reside no que essa dissociação extrema esconde. Quando alguém investe toda a sua energia psíquica
em manter uma imagem externa perfeita, os aspectos rejeitados da personalidade não desaparecem, acumulando-se no inconsciente, para formar o que Jung chamou de sombra. Quanto mais rígida a persona, mais caótica e potencialmente destrutiva será sua sombra quando inevitavelmente emergir. A possessão arquetípica representa talvez o sinal mais perturbador que podemos detectar em outro ser humano, pois indica uma perda temporária da capacidade de autorreflexão, justamente o que nos torna humanos. Imagine uma situação onde você está conversando com alguém e, de repente, percebe uma mudança sutil, mas profunda. Fisicamente é a mesma pessoa, mas algo fundamental se alterou no olhar, na energia, na qualidade da presença, como se algo antigo e transpessoal estivesse se manifestando através dela. Essa experiência inquietante, que muitas culturas tradicionais reconheciam como forma de possessão, foi conceitualizada por Jung como possessão arquetípica. Os arquétipos, segundo Jung, são padrões primordiais do inconsciente coletivo, humano, forças estruturantes de nossa experiência que contêm aspectos tanto luminosos quanto sombrios. Quando um arquétipo toma posse da consciência de uma pessoa, ela perde sua individualidade e se torna um canal para energias transpessoais que excedem em muito sua capacidade de integração. Tradições xamânicas de várias culturas compreendiam perfeitamente esse fenômeno. O antropólogo Mircea Eliade documentou como os xamãs diferenciavam estados controlados de canalização de estados perigosos de possessão, onde a identidade individual era completamente subsumida. O sinal de alerta aparece quando percebemos que alguém perdeu a flexibilidade psicológica normal, tornando-se rigidamente identificado com um único padrão arquetípico. Pode ser o salvador inquestionável, o guerreiro implacável, a vítima perpétua ou o juiz infalível. O arquétipo específico importa menos que a completa identificação com ele. Indicadores reveladores incluem um brilho estranho nos olhos, uma qualidade monolítica na fala e uma peculiar sensação de que a pessoa não está mais completamente presente no sentido ordinário. Como apontou o analista junguiano Robert Moore, você não está mais relacionando-se com uma personalidade humana completa, mas com um fragmento arquetípico que assumiu o controle da consciência. A neurociência moderna identificou estados alterados de consciência, onde certas áreas cerebrais associadas à identidade pessoal mostram atividade reduzida, enquanto áreas ligadas a experiências transpessoais estão intensamente ativadas. Esses estados valiosos em contextos rituais controlados podem ser extremamente perigosos quando ocorrem espontaneamente sem o recipiente apropriado. O aspecto particularmente alarmante é que a pessoa possuída por um arquétipo experimenta um extraordinário senso de certeza e propósito. A ambiguidade da consciência ordinária desaparece, substituída por uma convicção absoluta, que pode ser extremamente persuasiva para os outros. A compulsão à repetição representa um dos sinais mais angustiantes que podemos identificar em alguém, pois revela uma prisão psicológica onde a pessoa está condenada a reviver continuamente seus padrões de sofrimento mais profundos. Imagine observar alguém que, independentemente das circunstâncias ou das pessoas envolvidas, sempre termina em situações dolorosamente semelhantes, relacionamentos tóxicos com dinâmicas idênticas, conflitos que seguem o mesmo roteiro, fracassos que se manifestam da mesma forma. Jung chamou isso de compulsão à repetição, e o que torna esse fenômeno particularmente perturbador é sua qualidade automática e inconsciente. A pessoa não está conscientemente escolhendo recriar padrões destrutivos. Ela está respondendo a forças psíquicas profundas que operam completamente fora de sua consciência. O analista junguiano Christopher Bollas descreveu esses padrões como conhecimentos não pensados, experiências formativas tão precoces ou traumáticas que nunca foram processadas cognitivamente, mas que organizam toda a experiência subsequente. As tradições espirituais reconheceram esse fenômeno por milênios. O conceito budista de karma originalmente não se referia a um sistema cósmico de recompensa e punição, mas precisamente a esses padrões condicionantes que nos levam a
recriar circunstâncias similares repetidamente. No contexto judaico-cristão, o conceito de pecado original pode ser interpretado psicologicamente como esses padrões inconscientes que herdamos e perpetuamos sem escolha consciente. O sinal revelador aparece quando você observa alguém consistentemente, terminando em situações dolorosas semelhantes com pessoas diferentes, mas seguindo um roteiro incrivelmente parecido. Mais perturbador ainda, essa pessoa parece sinceramente surpresa cada vez que o padrão se repete, como se fosse vítima do destino, em vez de ser o arquiteto inconsciente de suas próprias experiências recorrentes. A neurociência contemporânea descobriu uma base biológica para esse fenômeno. Experiências precoces, especialmente traumáticas, criam literalmente vias neurais que se tornam caminhos de menor resistência para o processamento de informações. O cérebro desenvolve uma expectativa neurológica que busca inconscientemente confirmar seus modelos pré-existentes do mundo, mesmo quando esses modelos produzem sofrimento. O aspecto mais perigoso é que pessoas presas em compulsões de repetição, inconscientes, tentam recrutar outros para desempenhar papéis em seu drama interno não resolvido. Como apontou o psicanalista Donald Kalsched, traumas não processados exigem ser encenados, e sem perceber, podemos nos encontrar desempenhando um papel em uma história que começou muito antes de conhecermos essa pessoa. Os sinais reveladores de pessoas perigosamente dissociadas podem ser identificados através de padrões comportamentais específicos que indicam uma profunda desconexão entre sua experiência interna e externa. Jung observou que essas pessoas apresentam características distintivas que, quando observadas em conjunto, formam um quadro preocupante. O primeiro sinal é a qualidade artificial de suas reações emocionais. Elas respondem com emoções que parecem perfeitamente adequadas para a situação, mas carecem da verdadeira ressonância emocional que nossos sistemas de empatia naturalmente detectam. As tradições contemplativas orientais descrevem essa condição como estar desperto apenas na superfície, onde as respostas apropriadas estão presentes, mas a profundidade está ausente. O segundo indicador é o que Jung chamou de inflação moral inconsciente. Essas pessoas se percebem como exemplos de virtude ou correção, mesmo quando seu comportamento contradiz essas autopercepções. Elas podem expressar indignação genuína quando questionadas sobre discrepâncias em sua conduta, pois realmente não percebem a contradição entre sua imagem idealizada e suas ações reais. Um terceiro sinal alarmante é sua relação peculiar com a crítica ou feedback. Ao invés de considerar diferentes perspectivas, elas processam qualquer observação como um ataque à sua integridade fundamental. Como apontou o analista junguiano Edward Edinger, isso ocorre porque essas pessoas perderam contato com sua capacidade de autorreflexão genuína. Sua psique desenvolveu mecanismos automáticos de defesa que transformam qualquer ameaça potencial à sua imagem em uma questão de sobrevivência psicológica. Outro indicador revelador é a qualidade monolítica de suas narrativas pessoais. Suas histórias sempre as colocam em papéis fixos, seja como salvadoras constantes, vítimas perpétuas ou portadoras infalíveis da verdade, sem a flexibilidade que caracteriza a experiência humana real. A neurociência contemporânea identificou que pessoas profundamente dissociadas mostram padrões específicos de atividade cerebral, onde áreas associadas ao processamento emocional e à autoconsciência exibem conectividade reduzida. Essa descoberta confirma o que Jung intuiu, que a dissociação severa não é apenas um fenômeno psicológico, mas tem bases neurológicas mensuráveis. A integração da sombra como caminho de transformação representa o antídoto mais poderoso para os sinais de perigo que exploramos até aqui. Jung descobriu que a verdadeira transformação psicológica não ocorre através da eliminação de nossos aspectos negativos, mas por meio de sua conscientização e aceitação. Quando você observa alguém capaz de reconhecer suas próprias falhas, desejos sombrios e impulsos destrutivos, sem cair na culpa excessiva
ou na justificação, está diante de uma pessoa que iniciou o processo de integração da sombra. Esse caminho, longe de ser fácil, exige coragem extraordinária, pois significa enfrentar diretamente aquilo que tememos em nós mesmos. Tradições contemplativas orientais descrevem esse processo como enfrentar o dragão interior, enquanto no Ocidente, a alquimia representava simbolicamente essa jornada como a transmutação do chumbo, nossa matéria-prima psicológica, em ouro, consciência integrada. O que diferencia essas pessoas é sua capacidade de admitir abertamente seus conflitos internos sem precisar projetá-los nos outros. Como observou o próprio Jung, a integração da sombra não resulta em perfeição moral, mas em algo muito mais valioso: autenticidade psicológica. Essas pessoas não são menos falíveis que outras, mas possuem uma relação consciente com sua própria falibilidade. Neurocientistas contemporâneos identificaram que esse processo de integração gera novas conexões neurais entre áreas emocionais primitivas e regiões associadas à autorreflexão, literalmente reconfigurando nosso cérebro para maior coerência psicológica. Indicadores de pessoas em processo de integração psicológica são inconfundíveis e oferecem um contraste marcante com os padrões de perigo que discutimos anteriormente. Elas demonstram uma combinação peculiar de honestidade sobre suas próprias sombras e compaixão pelas sombras dos outros. Essas pessoas podem falar abertamente sobre seus impulsos problemáticos e tendências autodestrutivas sem exagerar na autocrítica ou cair na autoindulgência. O analista junguiano Robert Johnson destacou que quando reconhecemos conscientemente nossos aspectos mais difíceis, paradoxalmente, diminuímos drasticamente a probabilidade de agir inconscientemente de acordo com eles. Isso transforma energia psíquica potencialmente destrutiva em força criativa disponível. Um sinal revelador dessas pessoas é sua habilidade de ver o mundo em tons de cinza, em vez de absolutos preto e branco. Elas abandonaram a fantasia de inocência absoluta, compreendendo que todos carregamos luz e sombra dentro de nós. Essa maturidade psicológica se manifesta em sua capacidade de permanecerem centradas, mesmo em situações de conflito, sem precisar recorrer à projeção ou à dissociação para lidar com a tensão emocional. Antes de encerrar, gostaria de convidá-lo a refletir. Quantos desses sinais você já percebeu em pessoas ao seu redor? Mais importante ainda, quantos desses padrões você pode identificar em si mesmo? Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para a transformação consciente. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, compartilhe nos comentários sua experiência. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar explorando o fascinante universo junguiano. Aqui mergulhamos nas profundezas da psique humana para iluminar os padrões inconscientes que moldam nossas vidas e relacionamentos. Não perca nossos próximos vídeos, onde continuaremos desvendando os mistérios da psicologia analítica e suas aplicações práticas no mundo moderno. Até a próxima!